Igreja presente aqui pela Rede Século XXI, mais um programa chegando para você que nos assiste e nos dá audiência. Aqui na Arquidiocese de São Paulo nós estamos gravando esse programa com o cardeal Dom Odilo Peruchera, que é arcebispo dessa arquidiocese. Dom Odilo, muito obrigado por nos receber. Pois não, é um prazer e um prazer estar em sua companhia. Convido a acompanhar esse momento de reflexão, espero que seja proveitoso. Posso começar o programa de hoje? Nós estamos nesse domingo, mas dia 21 agora eu quero lembrar de São Mateus. Ele era o cobrador de impostos? É o que o Evangelho nos diz, né? É o Levi, publicano, sentado ao telônio, significa a mesa, né, da cobrança de impostos, né? E Jesus chama a segui-lo, de modo que, sim, Levi era um cobrador de impostos. Levi, que depois veio a se chamar Mateus. E lembrando que os cobradores de impostos não eram benquistos pelos judeus, porque eles cobravam imposto do seu povo, eram os tributos, para pagar a César, para pagar aos romanos. E por isso os cobradores de impostos geralmente eram próprios judeus, né? Eram judeus que colaboravam, hoje diríamos, com a potência opressora, que oprimia o povo. Por isso eles eram tidos como pecadores públicos e não podiam entrar nem na sinagoga, eles eram odiados pelo povo. Mas aí tem gente que pergunta, mas como é que Jesus chama um homem desse para segui-lo? É aí que está, né? Jesus conhece o coração, e Jesus tem uma missão para Mateus, para Levi, e Jesus não olha para todos esses preconceitos, não olha para todos os preconceitos que tinham contra os publicanos e chama Levi. E depois vai ainda na casa de Levi, se hospeda na casa de Levi, e aí enche a casa de outros publicanos, amigos de Mateus, porque ele era chefe dos publicanos, era chefe dos cobradores de impostos, né? Era o chefe da Receita Federal, né? e, portanto, enche a casa de Levi com essa gente, e lá fora os fariseus, que não entravam na casa dos publicanos, porque eles achavam que eles ficavam impuros, né? Veem Jesus que entra na casa do chefe dos publicanos, eles ficam escandalizados, reclamam, como é que o mestre de vocês, reclamam com os apóstolos, como é que o mestre de vocês entra na casa dessa gente e ainda come e bebe com eles? Não sabe que tipo de gente é? E Jesus ouve de longe, né, e responde, né, sobretudo depois que Levi faz a confissão diante de Jesus, né, manifestando tanta alegria, diz que vai devolver em dobro aquilo que roubou, né, que se ele fez o mal a alguém, ele vai dar metade do seu dinheiro para os pobres, e assim por diante. E Jesus diz, olha, hoje entrou a salvação nesta casa, porque esse também era um filho de Abraão. Filho de Abraão significa membro do povo de Deus, né? E que ele veio para buscar e salvar o que está perdido. E esses estavam perdidos, encontrados agora, ficam muito felizes. Cardeal, olha, então quantas pessoas às vezes são discriminadas, são deixadas de lado, que ficam carregando o fardo da vida, às vezes pelas profissões que têm, pelas coisas que a vida lhes trazem, e que são deixados de lado, e às vezes vem alguém da igreja e os abraça. Foi essa mesma atitude que Jesus teve com Mateus, e é a atitude que serve de exemplo para nós hoje. E esta é a grande misericórdia de Deus e que Jesus nos convida a fazer também. E o Papa Francisco exatamente está pedindo à igreja, pedindo a todos nós, para irmos ao encontro das pessoas que estão separadas, afastadas, discriminadas, excluídas, rejeitadas, para abraçá-las, para integrá-las de novo, para mostrar a elas, sim, a misericórdia de Deus, que Deus, Jesus, veio para buscar e salvar, não para condenar. E olha a importância desse homem, de Mateus, se torna evangelista. Pois é, depois ele deixa o relato de toda a sua experiência de estar com Jesus no seu Evangelho. O Evangelho de São Mateus é longo, né? Só menos longo do que o Evangelho de São João, né? De fato, o Evangelho de Mateus relata toda a experiência de Mateus de ter vivido com Jesus.
As palavras de Jesus, as parábolas, mas também os gestos e o dia a dia de estar com Jesus. Não se esqueça, dia 21, então, agora é dia de São Mateus. Dia de nós irmos a celebração, rezar por ele também, não é, Dom Odilo? São Mateus apóstolo, exatamente, né? Levi, o publicano. E temos muitas paróquias com o nome de São Mateus, né? A gente vai lembrar e vamos saudando o povo das paróquias de São Mateus, os padres que trabalham. São Mateus, um grande apóstolo, evangelista que nos ensina muito. Antes da gente ir para Amores Letícia, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é importante. O mês de setembro vai caminhando e as eleições estão chegando. A igreja tem uma palavra para isso, não tem, Dom Odilo? Certo que tem. Este ano as eleições municipais estão se aproximando muito rapidamente, um pouco atropeladas pelas circunstâncias que vivemos, sobretudo as Olimpíadas, e depois o processo de impeachment, que deixaram as eleições municipais um pouco na sombra, mas agora é tempo de refletir, de esclarecer o próprio discernimento sobre os candidatos que logo vêm chegando as eleições. E o povo tem que saber escolher bem, escolher pessoas dignas, idôneas, pessoas honestas, pessoas capazes para governar os municípios e também para legislarem, né, através da Câmara Municipal. Os vereadores são legisladores. E por isso escolher bons vereadores. E a gente aconselha o povo católico a estar bem atento, a dar o seu voto a quem compartilha também das suas convicções, que possa ajudar a difundir as próprias convicções na sociedade através da vida civil. A igreja não fica indicando ninguém. Não é nosso costume indicar candidatos. Nós apontamos critérios, orientamos para as pessoas poderem conhecer bem os candidatos, mas depois a liberdade da escolha de cada cidadão. Certo. Fique atento, então, fique atenta. Vamos estudar Amores Letícia, a exortação apostólica pós-sinodal sobre o amor na família do Papa Francisco. Estamos no capítulo 5. Agora vamos falar um pouco mais sobre essa família largada, vamos entrar num ponto mais específico que é dos idosos. Idosos que eu estava lendo aqui, que o Papa Francisco diz que muitos idosos têm o medo de, com a experiência, com o tempo de vida, medo de ficarem abandonados. E quantos idosos passam por isso? Infelizmente, é uma realidade triste dos nossos tempos, por causa, certamente, da sociedade de consumo, por causa da mentalidade capitalista, consumista e, enfim, de autoafirmação. Então, já as pessoas, quando saem do mercado de trabalho, começam a valer menos, né? Muito se coloca o valor da pessoa na sua força de trabalho, força produtiva ou força de consumo, né? É uma pena, enquanto os idosos têm tanta sabedoria, né? O Papa Francisco se refere muitas vezes aos idosos e com muita admiração e, portanto, nos chamando a atenção para que os idosos não sejam desprezados, não sejam abandonados, sejam devidamente valorizados e que eles possam continuar a prestar o seu serviço à família, à comunidade, à sociedade em geral. Ele comenta até que para a comunidade esse idoso tem um valor muito grande porque ele tem uma memória histórica, experiência de vida que ele pode passar para as próximas gerações, para os netos, para as pessoas da comunidade, o que o país viveu, o que a comunidade viveu e assim ensinar os próximos que aí vêm. Certo, os idosos são memória vivente, né? E por isso eles falam do passado às novas gerações, porque eles viveram e podem ajudar as novas gerações a enfrentar também a história, o seu caminho na história. Por outro lado, a valorizar aquilo que é bom e a não cair nas armadilhas da história, né? Os idosos têm muita experiência, né? Olha, tem uma parte aqui que me chamou a atenção que eu fiquei até... Olha, uma sociedade que não cuida dos idosos é uma sociedade que traz o vírus da morte. Está forte esse ponto aqui, está no 191. Sim, o Papa Francisco fala pesadas palavras em relação ao abandono, ao desprezo dos idosos, né? É preciso valorizar a presença dos idosos na nossa companhia, nas famílias, na comunidade. Depois ele passa aqui para o lado dos irmãos, essa família largada da fraternidade, no cuidado que irmão deve ter com o irmão. Parece que é uma coisa óbvia, aí eu tenho que cuidar do meu irmão tem que cuidar de mim, mas o Papa Francisco parece aqui que ele chama a atenção que muitas famílias vêm se esquecendo disso. Eu entendi certo? É por aí o pensamento? Certo.
né? Na família, os pais cuidam dos filhos. E quando os pais ficam idosos, os filhos cuidam dos pais. Mas tem outro lado, os irmãos devem cuidar dos irmãos. É pena quando a família, né, tem vários filhos e depois os filhos se separam e não se encontram mais, acabam os laços de família com os irmãos. Isso é muita pena. Acho que vale a pena, sim, cultivar os laços fraternos com a família de sangue, mas também mais alargadamente. É isso que o Papa quer dizer, que no final das contas, nós somos todos membros de uma grande família. Uma parte que me chamou a atenção aqui, que o Papa Francisco fala assim, que mesmo que dê trabalho, que dê cansaço para o pai e para a mãe, ensinar os filhos a serem irmãos, é um trabalho que vale a pena. Com certeza. E quem faz isso com os filhos pequenos, depois colhe muita alegria na vida. Eu fico tão feliz quando os pais se alegram com os filhos e veem que os filhos estão bem. Agora também, que tristeza quando os pais não têm alegria nos filhos, porque os filhos deram errado. Às vezes os pais não ensinaram, né? Então depois colhem, né, aquilo que não deu certo. Mas muitas vezes os pais fizeram todo o possível e os filhos depois vão por outros caminhos, né? E dão muita tristeza aos pais. É muito importante não se distanciar, não se desgarrar daquele que é o filão condutor da nossa vida, da nossa cultura, que são os pais, que é a família. E quando não tem irmão? Bem, tem tanto irmão, né? Se não tem irmão de sangue, tem muito irmão por aí. Isso. Irmão, a gente se faz irmão, antes de tudo. E a gente conquista irmãos, né? E os irmãos que são dos laços da afinidade, os laços, quem sabe, tantas formas, né? De coleguismo, da amizade. Esses irmãos nos acompanham pela vida, mesmo não sendo irmãos de sangue. Então você já deixou um ponto para o próximo programa, que é um coração grande, é o próximo ponto da exortação. Esse coração que vai em busca de outras famílias, de outras pessoas. Olha só que interessante. Vamos encerrar o programa de hoje então, Cardeal, falando sobre os temas de hoje, sobre São Mateus, sobre a igreja, tempo de eleições. E mais uma vez, encerrando com Amores Letícia. Pois é, nosso mês de setembro já vai caminhando adiantado, né? Próxima semana já é o último programa de setembro. Sim. Então vamos viver bem esses dias que Deus nos dá ainda, de viver no mês de setembro, agora que logo logo nós entramos na primavera, tempo assim de alegria, da vida, das flores, da esperança, né? E pedir a Deus que a todos nós torne sempre atentos, sensíveis à sua palavra, para que possamos caminhar nos seus caminhos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.